Olá, povo! Eu sou a Liz e esse vai ser A Flor, tá? Capítulo 1. Eu vou fazer a voz do Carlo Magno, que é o jornalista, do juiz, tá? E do nosso protagonista. Os demais eu vou, né? Enfim, a ideia aqui era só fazer uma brincadeira mesmo, né? Mas não deu muito certo no áudio e eu quero realmente trazer essa história nesse formato porque é uma história de suspense, mas por algum motivo bobo eu quero fazer assim. Então vamos lá para o capítulo número 1. Vamos com Carlos Magno. Diretamente da delegacia de Vale Vermelho, o principal suspeito pela praga, o médico Rafael Taylor, irá contar para o juiz da capital, Dr. Harold, sua versão. Aparentemente, entre todos os suspeitos, o jovem médico de 30 anos, casado, cerca de um ano com uma das vítimas, a praga da dança, é considerado o principal acusado devido aos seus conhecimentos. De aparência normal, olhos negros, cabelos castanhos, cerca de 1,70 de altura, pele branca, quem o vê assim algemado e com o rosto triste quase o não reconhece. Dr. Taylor, como era conhecido no vilarejo, ele já exercia sua profissão antes mesmo de se formar. Possui conhecimentos farmacêuticos e já se mostrou um excelente químico. O juiz Harold irá finalmente se pronunciar. Será agora. É aqui no canal Mais Notícias. Vamos acompanhar ao vivo. O juiz pediu silêncio em uma das salas da delegacia e um lugar improvisado para a sessão do inquérito. Rafael Taylor, conte sua versão da história. O juiz parecia não acreditar que não tinha nada a ver com nada a ver. Mesmo assim, comecei a contar todo o drama. O sol brilhava, espelhavam-se no rio à minha frente, havia um cheiro suave de flores. Minha então esposa ao meu lado. Seria mais um dia de feriado que resolvemos ir até ao parque para desfrutar, sentados na beira do rio, conversando sobre coisas de rotina. Até que este pesadelo começou. Eu me lembro de que ela pegara uma flor, brincando com ela entre as mãos, fazendo-a girar, sorria para mim com um olhar meigo e cheio de carinho. Seus olhos brilhavam com o nosso 1 ano de casamento, com os planos que começamos ali a fazer. Antes de se levantar, do nada começou a dançar. Minha querida chorou uma peculiar flor que nunca havia visto. Era vermelha no caule e pétalas de um verde vivo. Era diferente e bela, não passava de 5 centímetros. Colocou-a na boca e, me provocando, foi dançando ali no parque, sem música. Eu de início achei estranho, porém acreditei que ela estaria feliz ou muito alegre com o dia. Tivera a ideia tivera ali a ideia de dançarmos ali mesmo, sem nos preocuparmos com a falta de música ou os olhares curiosos. Ela não dizia nada, só dançava. Eu acompanhei por alguns minutos, ou melhor, até que me cansar, mas ela continuou. Eu a chamei, pedi para ficar parada, mas ao invés aumentou o ritmo. As pessoas ao redor pensaram que seria apenas uma apresentação, que seríamos autores ou seria algum tipo de pegadinha. O sol começou a se pôr e eu já não sabia o que fazer. Bravo, a puxei com a esperança de que ela voltaria para casa, mas veio a noite em nosso apartamento. Eu olhei pela janela sem saber o que fazer. Afinal, ela só estava dançando. Perguntei-me se ela enlouquecera. A lua já estava alta quando eu resolvi voltar ao parque. Quando voltei para o mesmo lugar onde estávamos, não havia só ela dançando, mas 2 mulheres se juntaram a ela. Parecia algo como fadas ou atrizes de algum filme. Eu me aproximei e disse: Camila, o que está acontecendo? Aí vamos para casa. Eu a peguei dançando, forçando-a a vir comigo, mas sem se desbater ou se mostrar contrariada. Ela fazia daquilo uma dança impressionista. Era como se eu estivesse atuando com ela, como se fosse seu parceiro naquela dança estranha.
Eu então, dançando, deixei as duas mulheres ali e levei a minha esposa para casa. Ela passou a noite inteira dançando, e em seu corpo já havia marcas do seu longo esforço insano. Seus olhos estavam opacos, um pouco amarelados, seus pés sangravam na parte dos calcanhares e nos dedos, e um excesso de raiva eu coloquei uma música para tocar e dancei com ela. Os vizinhos chamaram a polícia. Os tiros chegaram e eu contei tudo. Uma policial de cabelos longos, negros e olhos castanhos tinha o seu corpo forte e irradiava uma aura de autoridade. Ela ficou muito irritada comigo, mandou os demais vasculhar em busca de algum entorpecente. Quebraram a minha sala toda enquanto tentava conter a minha esposa. O cara mais forte, o cara com a cara mal, cara feia, né? Tava o cara mais fortão de todos os policiais, né? Me algemou, chamou por reforços e uma ambulância levou-me para a delegacia mais próxima. No caminho, o rádio da polícia chamava viaturas para o parque. Aparentemente, indivíduos estavam se drogando no parque. A viatura que estava seguiu, mas outras duas atenderam o chamado. Por fim, cheguei aqui na delegacia, contei tudo ao delegado, que me informou que minha esposa teve de ser sedada e levada para o procedimento de corpo de delito. E, é claro, receber cuidados médicos. Estava lá tentando explicar que não tinha cometido crime, mas dois suspeitos chegaram com a mesma ocorrência, um homem de cerca de 60 anos e uma garota de pouco mais de 18 anos. E em pouco tempo, apreenderam mais cerca de 30 pessoas que tiveram o mesmo excesso de raiva que eu, envolvidos com membros da família, que não pararam de dançar. Bem, se passou cerca de 2 semanas e surgiram as primeiras mortes. Olá, povo! Eu sou a Alice, né? Como eu já tinha falado. Esse é o primeiro capítulo de A Flor, assim, baseado na epidemia da dança de 1518, tá? É uma história que eu gosto muito de fatos históricos para compor novas histórias. Eu acho que é muito legal quando você tem algo ali que aconteceu, algo na humanidade, e você pega aquilo e você traz para uma história. O Rafael Taylor, ele é um médico, ele é um personagem muito querido meu, porque ele, assim, é o tipo de história, assim, que você não sabe muito bem o que está acontecendo, porque é o protagonista que está contando, ele está em primeira pessoa. Talvez eu faça uma nova versão, né, em terceira pessoa, ou da versão da policial, porque é uma perspectiva diferente da história. Porque vai chegar um ponto, tá, que você vai pensar assim, poxa, tá, ok, aconteceu o que? A epidemia da dança, o cara ali tá ali de alguma forma envolvido, né, com o que tá acontecendo ali, tem um mistério da flor, e você vai pensar assim, poxa, o que mais vai ter, né? Será que ele tá sonhando? Será que ele tá tendo algum tipo de, enfim, né, algum fator ali que tá... Não se sabe por conta da narrativa. Uma narrativa um pouco confusa, sim, mas é a forma que se deu a história. Falando sobre criação de história, tá, aqui rapidamente, é uma coisa que eu quero muito falar com vocês, é que depende muito do personagem, depende muito da história, sabe? Então, assim, neste caso, tá, a gente vai ter aqui tanto o jornalista, né, o Carlos Magno, quanto o Rafael Taylor falando, vai ter outros personagens que vai estar falando também, que vai estar relatando. Eu gosto muito desse negócio de ficar, sabe, uma hora um personagem, uma hora um outro personagem. Esse rodízio, no caso, ele traz uma confusão para o leitor, para quem está assistindo. É algo que eu ainda estou trabalhando bastante, porque de fato isso aconteceu no Em Busca da Solidão. Então, alguns relatos, alguns capítulos eu tive de reescrever, porque estava realmente muito confuso, né? Quem tá ali falando e tal. Então, assim, nesse caso, nessa história, o que eu gostaria realmente é que tivesse vários dubladores, porque
Conforme a voz vai aparecendo, você meio que vai ligando ao personagem. Só que como eu tô em começo, né, de carreira, né, como escritora, eu não tenho dinheiro para pagar um dublador, eu também não tenho como chamar amigos por conta da rotina, enfim. Então o que eu faço? Eu faço eu mesma, né, aqui, só realmente para mostrar para vocês um formato, né, uma ideia aqui de história, que é possível sim vir aqui no YouTube contar suas histórias, contar dessa forma, seja ela qualquer tipo de história, mas eu peço que, por favor, tenham responsabilidades, tá? Não é porque é uma história de suspense que você não vai colocar lá aviso de tanta tal idade e tal. É uma história que eu tô trazendo pra cá no formato do YouTube, então muita coisa eu vou tirar da história, eu vou dar uma amenizada, fazer com que fique um conteúdo livre, né, acima de 12 anos, né, porque como eu tô falando sobre, como fala? Substâncias tóxicas e causa alucinação e tudo, provavelmente seja acima de 12 anos. Como o YouTube ele já trabalha com essa classificação, então eu não coloquei nada aqui, tá bom? Mas isso é uma coisa que eu posso rever sim, tá? Eu tô trazendo as histórias, ainda tô aprendendo muita coisa. Se tiver qualquer problema, por favor, me avisa, porque eu não tenho problema nenhum em regravar e fazer. Enfim, o legal é vir aqui e contar a história. Espero que vocês gostem. Eu vou ver se eu consigo fazer a voz dos outros personagens também, porque eu acho muito legal isso. Você trazer um pouco do personagem, um pouco da forma que ele fala, se tem sotaque, se não tem sotaque, se é homem, se é mulher, mudar a voz, né, a forma de falar é interessante. E também é algo que faz com que a narrativa, né, ela ganhe um contexto novo. Então é isso. Eu fui. Até!